Fala pessoal, eu sou Fábio Souza e esse aqui é o nosso canal Acima. E aí pessoal, tudo bem? Bom, último vídeo do ano, ou talvez o primeiro vídeo de 2021, não sei quando é que eu vou publicar esse vídeo, talvez ainda hoje. E deixei um assunto interessante, algo que eu já venho falando em algumas publicações que eu já fiz. Fiquei um pouco de tempo sem gravar vídeo, sem postar muitos materiais diferentes, boletim técnico, até por causa do meu livro, né? Tava esses últimos meses aí totalmente dedicado na finalização do livro, e agora que ele finalmente foi publicado e já está sendo vendido, agora eu estava totalmente concentrado na, na divulgação do livro, no apoio a quem está comprando, enfim. Mas vamos lá. Esse aqui é um assunto bem interessante, ele gera certa confusão e foi até bacana que no meio da produção que eu estava fazendo sobre o pré-estudo do assunto, né, dar uma lapidada antes de gravar um vídeo, é super importante a gente fazer um pré-estudo, fazer um levantamento de alguns temas, ver se realmente tem coerência aquilo que a gente vai falar. Nem sempre todo mundo concorda com as coisas, isso é importante, esse debate. E no meio do que eu estava fazendo um levantamento de alguns assuntos, inclusive que foi até publicado no meu livro esse assunto, foi publicada uma revisão de um material super interessante de um cara da Austrália, bastante famoso aí entre equipes de acesso por corda lá fora, resgate, o cara tem muita coisa publicada. E ele fez uma atualização de um material dele que é super interessante, que é um material sobre física aplicada para profissionais de acesso por corda, mais ou menos assim traduzindo. É um material bem bacana e que ele deu uma reforçada, inclusive, nesse tema que eu queria ter gravado já, esse último vídeo, ou talvez o primeiro, e aí já veio até a ajudar, né? Então, assim, qual é o tema que eu gostaria de falar? É essa confusão, e às vezes não é nem confusão, é falta de conhecimento mesmo, e tem algumas explicações para isso, que é a história do fator de segurança, a carga mínima de ruptura, carga máxima de ruptura, carga máxima nominal, carga mínima nominal, carga limite de trabalho, carga segura de trabalho e por aí vai. Só por esse primeiro assunto que eu já estou falando, o assunto já é tudo isso, na verdade, né? Mas só por essa primeira colocação que eu já estou fazendo aqui, já dá para entender por que é, às vezes, tão difícil a gente compreender isso, é tão difícil a gente aplicar isso no dia a dia, e por que é que gera tanta confusão entre profissionais de acesso por corda, entre profissionais de resgate por corda, que é onde eu vejo que isso é mais tratado no meio da segurança do trabalho aplicado ao meio vertical e resgate. Esse já é um primeiro motivo, né? Por que causa tanta dificuldade de entendimento nisso? Um outro motivo que eu vejo que facilita a não entendermos direito isso aí é que dificilmente uma escola de acesso por corda, dificilmente uma escola de resgate, ou seja lá, uma escola de treinamento, ela coloca esse assunto com profundidade a ser abordado em cursos. Então, retomando, e assim, como esse tema não é explorado com, como deveria em escolas de resgate, de acesso por corda, em cursos voltados à parte de segurança do trabalho que envolva principalmente a montagem de sistemas, ou que envolva o trabalho em altura, ou que envolva o resgate, isso realmente é muito pouco explorado. Então aí já vem um outro motivo pelo qual a gente não entende isso direito. Um outro fator é que essa parte de cargas seguras, de carga de ruptura, de limite, de estresse de material,
isso é mais um assunto voltado para a parte de engenharia, né? Então, claro, é amplamente discutido em cursos de engenharia, engenharia naval, engenharia mecânica, engenharia civil. Então, isso é muito discutido nesses cursos e, obviamente, entre esses profissionais. Então, é um outro fato também que às vezes não chega ao entendimento do profissional que está lá no campo fazendo o seu trabalho, ou ao profissional que está liderando uma equipe e precisa fazer uma montagem de um sistema, ou de um profissional que está lá à frente de um centro de treinamento, dando instruções. Se ele não tem essa formação em engenharia, ou se ele não buscou se aprofundar nesse conhecimento, dificilmente ele vai compreender bem como isso funciona e, consequentemente, não vai conseguir repassar também. Outro fato também é assim que essa parte de carga segura de trabalho, carga limite de trabalho, isso aí vem da parte de içamento de carga. Então a gente está falando de guindaste, a gente está falando de movimentação de carga, de gruas, de caminhões Munk, etc. Então nessas escolas também existe um grande aprendizado sobre esse tema. Inclusive tudo que a gente usa na parte de içamento de carga, envolvendo resgate ou acesso por corda, vem da parte de engenharia que foi direcionada para a parte de içamento de carga. Então, um bom entendimento sobre isso está, na verdade, nessa raiz. E um outro grande problema que às vezes eu percebo, né, assim, é que as explicações se fazem um pouco confusas. Quando algumas pessoas tentam explicar sobre isso, às vezes gera muita confusão. E eu até entendo por que é que gera tanta confusão. É porque realmente é muito termo, os termos são muito parecidos, às vezes eles significam as mesmas coisas, e os próprios equipamentos que a gente utiliza, eles vêm com marcações diversificadas e por várias vezes a gente não consegue entender muito bem a história. Então é isso aí, pessoal. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo hoje sobre essa parte e tentar esclarecer de uma forma mais didática e pedagógica como é que isso funciona ou como é que isso deveria de funcionar quando a gente está aplicando num planejamento de um serviço de acesso por corda ou num planejamento de serviço de resgate. Eu não vou entrar nem na parte de especificação ou de cálculo para uma linha de vida, por exemplo, que isso aí está a cargo do profissional legalmente habilitado, quando ele vai construir lá uma linha de vida e depois ele vai colocar isso em prática para que seja instalada na empresa que está contratando, ou quando ele vai dimensionar um ponto de ancoragem. Eu não vou nem entrar especificamente nisso, mas eu vou falar mais da parte do planejamento de um profissional que vai atuar em resgate por corda e no planejamento do profissional que vai atuar em acesso por corda, tá bom? Vamos lá então. Bom, vamos lá então, retomando. Como eu havia comentado no início do vídeo, os próprios termos e a variedade desses termos que englobam quando a gente chega no fator de segurança é que para chegar no fator de segurança, primeiro a gente precisa entender outras coisas. E como a gente tem várias informações de acordo com o tipo de equipamento, isso aí acaba também gerando mais um pouco de confusão na nossa cabeça, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, a base, antes de entrar em equipamento, vamos pegar, por exemplo, uma base de ancoragem, uma placa de ancoragem e um mosquetão. E se a gente entrasse aqui com a corda, por exemplo. Esses equipamentos, descensor, placa de ancoragem, normalmente eles vêm marcado com a carga mínima de ruptura. Isso aí a gente vai ver isso e aí já começa um outro problema para nós, a língua. Você não vai ver isso escrito no equipamento, você não vai ver carga mínima de ruptura ou CMR, você vai ver o termo em inglês, que vai ser o MBS, quando vem marcado, que é o Minimal Break Strength, ou você só vai ver o valor, que aí é mais um problema. Então aí você vai ter que ler o manual, às vezes você precisa ler o padrão para entender de onde é que veio tudo isso, e aí começa. Por exemplo, a gente pega aqui uma placa de ancoragem de um super fabricante italiano, uma ótima placa, uma placa da Kong, e tá gravado nela aqui, né, 30 kN. E simplesmente isso, 30
quilonewtons, aí vem a norma de referência que eles utilizaram aqui, N795B, que é a norma de dispositivo de ancoragem, enfim, mas está aqui marcado, né? Máximo 30 quilonewtons. Então, o que significa isso? Significa que essa é a carga mínima de ruptura, ou seja, o fabricante está nos dizendo que o MBS dela, se for extrapolado, ou seja, se eu tiver... E aí vem mais um problema, né? Isso aqui não é massa, isso aqui é energia. Então, se eu aplicar uma energia maior do que 30 kN nessa placa, a partir disso, né, acima desses 30 kN, uma vez que esse é o mínimo, então ela não vai quebrar aqui e nem vai quebrar com 30,5 ou 31, não é esse o esperado. Quer dizer que quando eu passo desse valor, eu estou extrapolando a carga mínima de ruptura e aí o equipamento, então, ele está sujeito a começar a deformar e depois, então, sofrer uma quebra ou uma trinca, dependendo do quanto de energia que vai ser aplicado. Então não está escrito aqui o MBS. Eu sei disso porque eu fui lá ver o manual, eu fui ler a norma a respeito, enfim. Então aqui já vem um outro problema que às vezes a gente não entende. O mosquetão é a mesma coisa. Ainda no mosquetão, vamos ver se vai pegar. No mosquetão, esse aqui especificamente, o mosquetão da Petzl, está marcado aqui, ó, MBS. 25 kN, então já está escrito Minimal Break Strength, tem uma marcação te indicando, né? Nesse sentido aqui de tração, ele tem uma carga mínima de ruptura de 25 kN, que a gente arredonda aí aproximadamente para 2,5 toneladas. E aí, se a gente passar desse valor, o equipamento então ele está sujeito à deformação e aí depois vem a quebra. Então, está marcado aqui o Minimal Break Strength. Aqui já começa um pouco de confusão. Aqui, ó, uma polia que ela pode estar integrada em um sistema de ancoragem, essa aqui, inclusive, uma excelente polia, talvez no mundo uma das melhores da CMC, é fabricada pela Rock Exótica, está marcado aqui o MBS dela, 39 kN, nesse sentido aqui, e obviamente que como você está falando de uma polia, você vai ter uma divisão, então ela está jogando metade para um lado e metade para o outro. Mas aqui não está dizendo que é a carga mínima de ruptura, tem só esse valor aqui de 39 kN. Então eu preciso entender por quê. Se eu pegar essa polia aqui da Petzl, ela já vem com outras nomenclaturas. Ó. Ela tem aqui em cima um 23 kN, que seria a tração nesse sentido ou nesse sentido único. E aí ela já está me dando o WLL, que é o Work Load Limit, então é a carga limite de trabalho. Ele já está dando, na verdade, que esses 23 kN, ela é a carga mínima de ruptura do equipamento, e aí o próprio fabricante, ele já calculou para mim o fator de segurança do equipamento. Então ele já colocou um fator de segurança e ele está dizendo que você pode trabalhar com uma carga limite de trabalho de 5 kN. Olha que interessante, aqui ele já está me contando que 23 kN é a carga mínima de ruptura, porém o fabricante, e tem até o símbolo aqui que eu gosto bastante, né, do leia ao manual, ele está dizendo para você que não é 23 kN que você pode aplicar aqui, isso aqui foi uma carga mínima de teste. Ele está te dando já, ele deu um fator de segurança aqui que dá aproximadamente 4,6, e ele está dizendo então que na verdade a carga limite de trabalho, ou seja, em massa, é 5 kN. E aí já vem uma outra confusão, né? Porque 5 kN não é massa, 5 kN é energia. Então, na verdade, deveria de estar marcado aqui 500 quilos. Né? Já deveria estar na unidade de massa para a gente entender. Por exemplo, na norma de descensor já vem dizendo que é obrigatório. O fabricante precisa marcar lá o Maximum Rated Load, ó, já é outra sigla. O MRL, ou Minimum Rated Load, tem que estar em quilograma para descensor. Para polia, não tem nada disso muito bem especificado. Então já é um outro motivo para a gente criar confusões nessa história de aplicação de fator de segurança, carga mínima de ruptura, carga limite de trabalho, carga nominal de trabalho. E olha que eu ainda nem entrei no assunto de carga segura de trabalho, né? Ainda vou falar sobre isso. Aqui no... Então, é importante, né? Só relembrando. Esses equipamentos aqui,
principalmente que eles estão diretamente associados em cargas e que pode ser inclusive a carga de mais de uma pessoa, um mosquetão, uma placa de ancoragem, às vezes uma polia, eles vêm com carga mínima de ruptura porque eles estão associados ao risco de quebra do equipamento. Você não pode extrapolar isso aqui e outra, né? Eu estou falando de fator de segurança estático, porque depois a gente ainda tem que falar de fator de segurança dinâmico, que é uma outra história. Então, o fabricante já está dizendo, você não pode ficar extrapolando esses valores, porque senão você está associando isso aí aqui em quebra de equipamento. Para aumentar ainda mais o nosso nível de conhecimento e às vezes o nível de confusão, se você pega, por exemplo, um equipamento do tipo bloqueador, seja ele bloqueador dentado ou bloqueador não dentado, ele vem marcado aqui com valor, por exemplo, esse aqui da Pets, ó, ele vem marcado que de acordo com a N2841, entre as cordas de 10 e 11 milímetros, ele tem aqui uns 140 quilos. Olha só que interessante, aqui já não está mais em energia, aqui já está em massa. Então ele está falando que esse equipamento aqui, com corda de 11, que é o limite dele de uso, você pode trabalhar com até 140 quilos. E aqui já vem uma outra história. Esses equipamentos aqui estavam associados intimamente com a quebra do equipamento. Esse valor aqui, ele está associado, obviamente, com a quebra em alguma parte do equipamento. Se você extrapolar essa massa e tiver uma energia aplicada, lembrando que um equipamento desse, inclusive, passa por teste de queda dinâmica, fator de queda 1. Ele está dizendo um outro problema que o equipamento tem se você extrapolar essa carga aqui. Não é só a quebra do equipamento, é a ruptura da corda onde você estiver aprisionando esse equipamento. Então tem mais uma informação agregada nesse tipo de dispositivo aqui, um bloqueador, porque ele às vezes está sustentando no peito de uma pessoa que está fazendo uma ascensão por corda, às vezes ele está na mão fazendo uma sustentação, às vezes ele está num joelho de quem faz técnicas, por exemplo, de rope walk, enfim. Então ele está te dizendo que você não pode ficar extrapolando essa massa aqui, porque essa massa está associada a uma energia dinâmica de movimento e que se passar de uma certa energia, por exemplo, acima de 4 kN, 5 kN, 6 kN, você pode, na verdade, vir a danificar a corda onde ele está bloqueado. Além, é óbvio, do risco de quebra em alguma parte do equipamento. Isso é uma parte. Vamos lá em outra. Ainda falando na parte de ancoragem, que é importante a gente entender. Temos essa cinta de ancoragem aqui, ou anel de fita, como vocês queiram chamar. Por norma, obrigatoriamente ele tem que ter resistência mínima, ou seja, carga mínima de ruptura de 22 kN. E aí o que esse equipamento está querendo dizer? Que é a carga mínima de ruptura dele, que se você passar disso aqui em energia, ele está prestes a começar a sofrer danos. Por exemplo, rompimento de costura ou às vezes o próprio rompimento da fita ou do anel. Então, quando eu tenho esse valor aqui, não é que eu posso pendurar 2 toneladas e 200 aproximadamente. Eu tenho que calcular o fator de segurança. Na verdade, eu preciso calcular a carga limite de trabalho, né? Desculpa. Eu preciso calcular a carga limite de trabalho que o equipamento não está me dando. Para eu saber a carga limite de trabalho desse equipamento, eu preciso estipular um fator de segurança. Depois eu vou explicar isso aqui melhor de uma forma mais pedagógica. Essa aqui, então, é um anel de fita, né, para trabalho em altura, para resgate, inclusive com certificações, né? É um equipamento realmente certificado, né? Ele tem CE e dentro dessas duas normas aqui, da EN795, que é dispositivo de ancoragem, e a EN566, que também é de fita de ancoragem, mas para a parte esportiva. Então esse aqui é um equipamento realmente certificado, foi testado e tudo mais. Se a gente pegar as cintas de içamento de carga, olha só que interessante. A fita para trabalho, para resgate, ela vem com a carga mínima de ruptura, ou seja, está até escrito aqui, até legal que a Control Safe faz, está escrito aqui, ó, ruptura. Então ela está te dizendo, a ruptura vai acontecer acima disso aqui. Então eu preciso, para eu saber o quanto de massa que eu posso pendurar nisso aqui, ou seja, a minha carga de trabalho, eu preciso estabelecer um fator de segurança. Se eu pegar uma cinta, uma fita, um anel de içamento de carga, como essa aqui, já é diferente.
que a própria norma, ó, ela não vai colocar a carga de ruptura, ela já vem com a carga de trabalho. As fitas, os anéis, as slingas utilizadas em içamento de carga, ela já diz exatamente quanto de carga que você pode colocar no equipamento. Então ela está te dizendo aqui, ó, que a carga de ruptura dela, essa vem até marcada, ó, a carga ruptura dela é de 7.000 kg força, e a carga de trabalho é de 1.000 kg força, ou seja, esse equipamento aqui ele tem um fator de segurança de 7:1. Olha só, isso aqui já está tudo marcado, você não precisa calcular nada. Já tá falando para você, ó, tem um fator de segurança de 7:1. No sentido, muito importante, né? No sentido vertical, esse equipamento tem uma carga mínima de ruptura de 7.000 kg força. E na carga de trabalho, que ou seja, é o máximo de carga que eu posso colocar nesse equipamento, é 1.500 kg força. Então já está tudo muito bem anotado. Isso aqui faz parte das normas de içamento de carga, coisas que não estão ainda muito bem definidas nas normas de equipamento de acesso por corda e equipamento de resgate. E aí vem as nossas confusões. E agora, falando mais em equipamento, mais 2 exemplos aqui para depois a gente entrar em outra parte do vídeo. Trava-queda e um descensor. Vamos para o mais simples. Bom, esse aqui é um trava-queda também importado, né, da Pets, o francês, e ele vem lá marcado máximo 130 quilos. Então, se ele já está em massa, ele já está falando para você, usuário, que a carga limite de trabalho, ou seja, o máximo de massa que esse equipamento deveria para uma pessoa ser utilizado é até 130 quilos. Então ele está esperando, obviamente, por ser um trava-queda, que vai ter forças aplicadas nesse equipamento no caso de uma queda, pode ter o dinamismo de uma queda, você vai ter energia aplicada, e ele quer tanto preservar a estrutura do equipamento para não quebrar com esse máximo de 130 quilos, e ele também quer preservar para que a corda não seja rompida. E aí que entra, nesse caso, a história do absorvedor de energia também, mas é uma outra história, não fica para esse vídeo aqui. Então tem 2 coisas agregadas aqui para garantir principalmente a confiabilidade da corda não ser danificada, a capa não seja rompida, não exponha a alma e às vezes inclusive até romper a própria alma, de acordo com a queda, de acordo com a massa, se ela for extrapolada, e de acordo com o absorvedor de energia, se não for o correto, principalmente para operação de resgate com 2 pessoas penduradas nesse equipamento. Mas isso é assunto para outro termo, outro vídeo. Então é isso, ó. Ele está marcando aqui 130 quilos, então isso aqui não é carga mínima de ruptura, isso aqui é carga limite de trabalho ou carga nominal de trabalho. Ele está dizendo que a pessoa, ou usuário, e aí aqui entra inclusive não é só a pessoa, é a pessoa, o cinturão, o capacete, as ferramentas que ela pode estar carregando, que deveria de estar no máximo com 130 quilos para estar trabalhando com esse equipamento. No descensor é mais ou menos a mesma história. Então ele vem, o descensor inclusive ele já usa outra terminologia. A norma mãe, né, de descensores, que é a única norma internacional de descensor, é a ISO 22159. E ela fala que, inclusive a ISO 22159, é ela que dá as diretrizes depois para todas as normas de descensores, NFPA, a EN 341, EN 12841, ANSI 359.4, enfim. E a norma, ela fala o seguinte, né, o padrão internacional, que o descensor ele tem que vir marcado com maximum rated load e minimum rated load se for o caso, ou seja, carga nominal máxima, carga nominal mínima. E aí, obrigatoriamente, tem que vir em quilogramas, ou seja, é a massa do usuário. Então, se a gente pegar aqui, esse descensor especificamente falando, tirar o brilho, ele tem muitas certificações, esse descensor, inclusive, N12841. Por essa norma, ele está falando com cordas de 10 a 11,5 milímetros, máximo do usuário para uma única pessoa, 120 quilos. Pela ANSI, que é até mais interessante, ela dá o mínimo e dá o máximo. Então ela fala, pela ANSI, mínimo de 60 quilos, máximo de 141 quilos, numa descida máxima de 200 metros.
O descensor talvez seja o equipamento que mais tem informação em relação a essa parte de carga limite de trabalho, fator de segurança que já está atribuído no equipamento. Aqui no caso o fator de segurança já está atribuído no equipamento. Por quê? Porque ele não envolve só o risco de quebra do equipamento. Inclusive não vem nem marcado mais MBS nos descensores. Antigamente a gente via muito isso, principalmente da Pets, eu sempre vinha marcado, hoje nem vem mais. Porque ele não está, o limite aqui não está tão preocupado em quebrar o equipamento. O problema num descensor, essas marcações de carga nominal máxima e carga nominal mínima estão associadas ao funcionamento seguro do equipamento. Ou seja, você garantir uma velocidade adequada, você garantir que não gere calor acima do que deveria, que a dissipação de calor dele seja respeitada, que você tenha controle sobre essa operação com o equipamento, que ele não comece a debriar sem que você não esteja acionando, por exemplo, a alavanca dele. Então tem muitas informações que em outros tipos de equipamento não vêm ou não são especificadas e às vezes não são nem testadas até pela construção e a funcionalidade de cada equipamento, como o descensor. O descensor nessa parte de carga nominal de trabalho, ou máxima, mínima, ou carga limite, ou carga segura, enfim, depois vou explicar essa história da carga segura. O descensor talvez seja o equipamento que mais tem informação associada a isso, até porque essas informações elas vêm para que o usuário entenda de uma vez como operar esse equipamento da forma correta para que ele não tenha um acidente, para que o equipamento não quebre, para que ele não perca o controle sobre esse descensor, para que ele, por exemplo, não derrube uma vítima que esteja sendo içada ou descida por um equipamento desse. Então, essas são algumas informações que a gente precisa entender. E agora, então, no terceiro momento desse vídeo, eu vou tentar explicar de uma forma mais didática a história do MBS, a história do fator de segurança e a história do WLL. É isso aí. Bom, pessoal, retornando, né? Por que é importante a gente entender um pouco sobre essa história? Porque a gente está falando de segurança, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de vida. Então, qual que é o grande objetivo de tudo isso? Nós queremos montar um sistema, nós queremos operar um sistema, nós queremos trabalhar em um sistema de uma forma que ele não quebre, que ele não venha se romper, que ele não venha derrubar uma pessoa, que ele não coloque ninguém em situação de risco. Então, tudo que a gente quer nessa história é entender qual é o limite, é o que a gente deveria entender qual é o limite de uso desse equipamento para que ele não quebre e para que ele também não danifique outros equipamentos, como no caso da corda. Então, o que a primeira informação que nós temos normalmente, né, é a carga mínima de ruptura, o minimal break strength. Essa carga mínima de ruptura, ela deveria nos levar a entender o que é o WLL, que é o Working Load Limit, é a carga limite de trabalho. No caso de descensor, ele não fala de WLL, ele fala de Minimal e Maximum Rated Load, que é a carga nominal de trabalho. E uma outra coisa que está associada aqui, que esse termo já caiu em desuso desde o começo dos anos 2000, inclusive por medo de ações jurídicas, que era o Safe Working Load. Isso aí caiu em desuso pela ISO, caiu em desuso nos Estados Unidos, na comunidade europeia, e a gente não fala mais sobre isso. Então, nós temos lá, né, que são coisas iguais, mas ninguém mais utiliza esse termo aqui, não pelo menos pelos fabricantes, porque existiu aí alguns medos jurídicos de ações, então não se usa mais esse termo safe, não pelo menos dentro desse universo. Então nós temos lá um equipamento nos mostrando a sua carga mínima de ruptura, ou seja, a partir dali para frente o equipamento pode começar a deformar e quebrar. E nós deveríamos então de chegar no WLL, na carga limite de trabalho, ou na carga nominal máxima de trabalho, ou carga nominal mínima de trabalho. A gente deveria de chegar aqui quando o equipamento já não vem marcado.
muitas vezes o próprio fabricante já dá isso marcado. Então, importante, primeira coisa, poxa, mas peraí, de onde é que vem essa história, né? Como é que um fabricante ele determina a sua carga mínima de ruptura? Então aqui começa a entrar aquela história do 3 sigma, ou seja, os fabricantes eles precisam encontrar um desvio padrão do equipamento, ou seja, aonde é que um número de equipamentos maior quebra. Então ele tem que encontrar um desvio padrão, que é o tal do sigma. Então ele faz lá dentro disso, dentro de vários testes, um equipamento quebrou com 10, o outro quebrou com 12, o outro quebrou com 11, então nisso ele vai encontrar o seu desvio padrão e no meio desse caminho, nem o menor e nem o maior número, ele vai determinar então qual é a sua carga mínima de ruptura. Pois bem, isso é tudo que o fabricante obrigatoriamente ele já tem que determinar, isso não precisa ser preocupação nossa de usuário. A nossa preocupação maior de usuário é entender isso aqui. Eu preciso entender o máximo de carga, o máximo de pessoas ou o máximo de massa que eu poderia estar carregando, içando, descendo com aquele equipamento. Para que isso aconteça, o que a gente precisa entender? O fator de segurança. Então, alguns fabricantes, o fabricante, por exemplo, que já aquela primeira polia que eu mostrei lá, o fabricante ele já dá o WLL. Por quê? Porque ele mesmo lá, aí quando é fabricante, geralmente isso é chamado de fator de design, que é a mesma coisa que o fator de segurança. Então, quando o fabricante ele marca no equipamento WLL, quando ele marca no equipamento, por exemplo, num descensor lá o MRL, o mínimo e o máximo, quer dizer que ele já aplicou um fator de design ou um fator de segurança em cima da carga mínima de ruptura e ele já está dizendo para você, usuário, através do manual e através das marcações que vem no próprio corpo do equipamento, o quanto de massa você pode utilizar naquele equipamento. Seja a massa para um uso comum de uma pessoa ou seja para ações de resgate para o uso de 2 pessoas. Ok, isso é quando o fabricante já calculou. Quando o fabricante não calculou, a gente precisa entender. Lembrando, né? Isso que eu estou colocando aqui é a determinação de fator de segurança estático. A gente está falando simplesmente do equipamento sem ele ter entrado num sistema ainda, sem ele estar sujeito a receber uma queda. Aqui a gente está falando do equipamento simplesmente colocado na mão, montado e ainda não operando. Então a gente tem lá o valor do MBS e nós queremos entender qual é a carga limite de trabalho desse equipamento, ou seja, qual é o WLL. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu preciso estipular um fator de segurança. Poxa, Fábio, mas qual é o fator de segurança? Aí que vem o X da questão. O fator de segurança, quem determina é você, é o usuário. Quem determina o fator de segurança é a empresa. Quem determina o fator de segurança, às vezes, é a associação. Por exemplo, a IRATA, uma associação de acesso por cordas internacional. Ela, dentro dos seus padrões, ela já determina fator de segurança para equipamento têxtil e para equipamento metálico, baseado nas regras de segurança da Lawler, que é o organismo de içamento de carga da Inglaterra. Então, tem muito estudo por trás disso e o pessoal já aplica um fator de segurança. Ok, você não faz parte da IRATA, ou você não faz parte de uma associação que já está te determinando isso como regra. O que você faz? Você precisa determinar. Ou seja, algumas corporações, por exemplo, de bombeiro, podem querer determinar lá um fator de segurança de 10:1. A NFPA, por exemplo, que é um termo que muita gente ainda acha que existe e já não está mais na NFPA 1983 há muito, muito tempo, que dizia que os fatores de segurança de uma corda, por exemplo, tinha que ser de 15:1. Isso aí já não existe faz muito tempo. Mas se eu quiser, dentro da minha equipe de resgate ou dentro da minha equipe de acesso por corda, se eu quiser ser mais restritivo, eu posso. Como eu posso, talvez, determinar um fator de segurança menos restritivo. 2:1, 5:1, 10:1, 15:1.
Por favor, não confunda, eu não estou falando de vantagem mecânica, eu estou falando de determinação de fator de segurança. Então, como isso aconteceria? Por exemplo, digamos que a gente tem um equipamento lá que veio marcado do fabricante com um MBS de 22 kN, uma fita de ancoragem, que é o mínimo, né? Esses 22 kN, eles são aproximadamente 2.200 quilos, aproximadamente, porque a gente não pode transformar diretamente energia, que é kN, para quilograma, que é massa. E aí eu quero estipular um fator de segurança na minha empresa bem rigoroso de 10:1, uma fita de ancoragem, material têxtil. Então o que eu faço? Eu pego aquele valor que eu já transformei aproximadamente em massa e divido por 10. Corta, ou seja, eu só posso pendurar de massa naquela minha fita de ancoragem no máximo 220 quilos. É assim que a gente determina a carga limite de trabalho. Então, o fator de segurança para o usuário, para que não haja confusão, quem deve determinar é você, usuário. É a sua equipe, é a tua empresa, é a sua associação, é o seu SESMIT. São vocês, baseados, obviamente, em competência, em entendimento, em conhecimento, em experiências passadas, na idade do equipamento que você está utilizando, na qualidade do material que você está utilizando, na marca, na confiabilidade de todo esse equipamento. Esse fator de segurança estático, quem tem que determinar é você. E por que a gente precisa determinar um fator de segurança? Para que a gente entenda o quanto de massa que eu poderia carregar nesse equipamento. Entendeu? É assim que a gente faz para ficar um pouco mais simples de entender. Mas óbvio, isso aqui a gente está falando de um sistema estático. Vamos tentar entender isso mais ou menos como seria dentro de um sistema dinâmico. Bom, pessoal, trazendo isso aqui então para a gente entender dentro de um sistema, e aí a gente falando de um sistema dinâmico, trabalhando em movimento, trouxe uma situação bem simples de um içamento de carga dentro de um sistema de vantagem mecânica teórica de 2:1. A gente tem uma polia na carga, a gente está dividindo os vetores, então eu tenho uma carga aqui de 200 kg para baixo e tenho aqui 100 kg na mão e 100 kg na ancoragem. E aí a gente então quer determinar a segurança desse sistema, a gente quer entender o quanto de massa cada equipamento desse poderia estar carregando, transportando ou segurando de acordo com um fator de segurança pré-estabelecido. Então vamos lá, digamos que dentro do nosso protocolo de içamento nós temos um fator de segurança de 10:1. Vamos entender se esse sistema realmente estaria dentro de um sistema de fator de segurança de 10:1. Vamos começar então aqui pelo olhar. A gente tem um olhar aqui de ancoragem que veio lá do fabricante com uma carga mínima de ruptura de 40 kN. Então a gente aproxima isso de 4.000 quilos. Nós estamos com um fator de segurança de 10:1, ou seja, a gente tem que dividir isso aqui por 10, ou seja, para estar dentro de um sistema com fator de segurança 10:1, esse sistema poderia carregar no máximo 400 quilos de massa. Quanto que a gente tem aqui? 200 quilos de massa dentro dessa ancoragem aqui, ok, está dentro de um fator de segurança 10:1, inclusive está com sobra. Mosquetão 1. A gente tem o mosquetão 1 aqui no sistema que ele tem 38 kN, é a mesma história. A gente aproxima isso aí para 3.800 quilos, divide por 10, então a gente chega à conclusão que esse mosquetão 1, para estar dentro de um sistema com fator de segurança de 10:1, ele poderia carregar no máximo uma carga de 380 quilos. Está dentro. Inclusive está mais dentro do que deveria, porque a gente precisa lembrar que isso aqui está dentro de um sistema de 2:1. Então tudo isso aqui é pela metade, né? Para cá e para cá. Mas enfim, num sistema limpo aí, ele poderia estar carregando esse mosquetão até 380 quilos. Como ele tem uma massa aqui de 200 quilos, ok, está dentro. A mesma coisa se aplica ao mosquetão 2. Ele poderia ter uma massa
de até 380 quilos para ele sustentar, suportar içar. Está com uma massa de 200, então ele está dentro. Aí aqui a gente tem uma polia. E a gente precisa entender nessa polia agora a forma que ela está funcionando, né? Aqui ela está dividindo carga, porque é muito importante entender, né? Nós temos uma polia que está marcado, né? Lógico, isso aqui é tudo hipotético. Ela está marcado lá uma carga mínima de ruptura de 36 kN. E a gente só precisa entender que a polia precisa ser dividido, né? 36 kN é aqui embaixo, e para cá é metade, e para cá é metade de 36 kN. Tá? A gente só precisa entender, aqui é metade e aqui é metade. Bom, ela tem uma carga puxando aqui para baixo de 200 kg. Se a gente fosse transformar isso, ela poderia estar sustentando aqui junto ao mosquetão 360 kg. E ela tem uma carga de 200 kg. Então, realmente, ela está dentro de um fator de segurança de 10:1. Tudo bem? Sistema, por enquanto, ok, está dentro do protocolo que foi estabelecido de 10:1. E aí agora a gente precisa ver o último elemento desse sistema, que é a corda. Né? Nós temos uma corda passando aqui, vindo para essa mão que está içando. E essa corda aqui, uma corda de 37 kN. Está aqui. Chegamos lá, então, em aproximadamente 370 quilos, dentro de um fator de segurança. Então, essa corda poderia carregar então até 370 quilos de massa. Está dentro de um fator de segurança de 10:1? Tá, e pode ser que não está. Por quê? Porque 37 kN é a corda de ponta a ponta sem nó. Aqui a gente precisa entender um pouco do dinamismo do sistema. Né? Geralmente, uma corda, de acordo com o nó que você aplica, ela pode perder 30%, 35% da sua resistência. Inclusive no estudo lá que eu falei no começo do vídeo, que foi revisado esse ano, agora no final do ano, nos cálculos dessa pessoa, ele coloca inclusive que a aplicação de um nó, para ser mais seguro, ele fala de 50% da perda quando a gente aplica um nó, ainda mais falando de um sistema dinâmico. Ou seja, a gente chegaria aqui, se a gente fosse falar em 50%, na verdade essa nossa corda não teria 37 kN, né? Ela teria 18,5, então a gente estaria falando de 1.850, se a gente fosse dividir por 10, então a gente estaria falando de 185 quilos de massa que o equipamento poderia estar aqui embaixo, sendo tracionado nessa corda para estar num sistema de fator de segurança 10:1. E agora? Está dentro de um fator de 10:1? Aqui a gente chegou que na verdade a corda poderia estar no máximo 185 quilos. Será que está? Nesse caso aqui, ela tá. Por quê? Porque aqui, na verdade, são 100 quilos de um lado e 100 quilos do outro. Como é um sistema de 2:1 de vantagem teórica, na verdade, você não tem os 200 quilos desse lado da corda e você não tem os 200 quilos desse lado da corda. Você está dividindo ele ao meio por estar dentro de um sistema de vantagem mecânica. Se essa polia tivesse invertida, por exemplo, e passado aqui para cima, aí a história seria diferente, porque você ia ter os mesmos 200 quilos desse lado na mão, com os mesmos... Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de entender, né? Se essa polia estivesse fixa, e se aqui a gente tem 200 quilos... pelas leis da física, né, para que essa carga entrasse no mínimo em equilíbrio, eu ia ter que ter 200 quilos desse lado aqui. Então eu teria 200 quilos para cá, 200 quilos para cá. Ou seja, com o nó aplicado aqui, essa corda já não estaria mais dentro de um sistema de fator de segurança 10:1. Eu não estou falando que não é seguro fazer isso. Eu estou falando que dentro desse protocolo que foi estabelecido aqui no nosso sistema hipotético, o simples fato de inverter o sistema, nessa segunda hipótese aqui, a corda já estaria fora, porque a gente estaria falando para que ela estivesse dentro de um fator de segurança 10:1, ela deveria estar suportando no máximo 185 quilos. Um outro problema que nós
teríamos aqui que aí ia chegar no limite. Lembra que no exemplo que eu falei aqui a ancoragem é de 4 kN e que ela poderia transportar, então, segurar no máximo 400 kg? Num sistema desse, como a gente tem 200 kg aqui para baixo e 200 kg aqui para baixo, quanto é que está revertendo? Quanto é que está dando lá na ancoragem? Está dando 400. Né? Se você tem 200 puxando para cá, 200 para cá, você tem força contrária de 400, ou seja, dentro de um sistema de 10:1 de fator de segurança, essa ancoragem aqui estaria no limite. Então, aí vem o segundo passo que a gente precisaria entender, inclusive que esses estudos que eu comentei, a pessoa ela gosta muito de falar a respeito, né? Existe uma coisa que é o fator de segurança dentro da parte estática, que é o equipamento na nossa mão ou montado, e uma outra coisa é quando isso está operando. Quando isso está operando, tudo está sujeito a dinamismo, as coisas estão sujeitas a fator de queda, a movimentação, e ainda mais a gente precisa entender que entra vantagem mecânica, se for o caso, né? Se fosse só um sistema de acesso por corda que a pessoa estivesse descendo ou subindo, seria diferente. Mas se a gente estiver falando de um resgate, por exemplo, de um içamento de carga, aí a gente tem que entender mais o fator da vantagem mecânica, a gente precisa entender os vetores, o equilíbrio da carga, quanto que tem de força de um lado, quanto que tem de força do outro, quanto que isso está revertendo no sentido oposto da força, no caso aqui da ancoragem. No primeiro exemplo, a ancoragem estava super tranquila, né? Estava super segura. Aqui ela já não está super segura, na verdade ela está no limite do estipulado para um 10:1. Então é isso, pessoal, tá? Apenas para a gente então finalizar o vídeo, o recado maior que eu queria deixar é sobre tentar deixar isso aqui um pouquinho mais simples, tá? Então o mais simples é o seguinte: eu entendo a carga mínima do meu equipamento, a carga mínima de ruptura, que tem que vir marcado, e aí eu quero entender o quanto de carga limite que eu posso colocar nesse equipamento. Para que isso aconteça, é necessário que vocês estipulem um fator de segurança. Uma vez que vocês estipularem o fator de segurança, vamos pegar a carga mínima de ruptura, vamos dividir pelo fator de segurança e a gente vai encontrar o WLL, ou a carga limite de trabalho. Tá bom? É isso aí, pessoal. E espero que tenha esclarecido um pouco sobre esse tema. Desejo a todos aí um ótimo 2021 e nos reencontramos. Grande abraço.